O retrato não revela apenas a aparência e personalidade do modelo, revela também a alma do artista. Uau! É o que nos diz Betty Edwards no seu livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, esse clássico do desenho, que hoje vamos percorrer e mergulhar no capítulo 9, encarando o modelo, como desenhar um retrato com facilidade. Se você tem dificuldade em desenhar retratos e pessoas, você está no vídeo certo. Porque além desse vídeo de hoje, eu tenho uma playlist com outros 6 vídeos. Eu estou fazendo um vídeo por exercício e esse vídeo representa o 7º exercício na sequência desse livro. Então, além de ler, é interessante você praticar os exercícios. É o que venho fazendo. E quando você assiste um vídeo, né, com exemplos, com outra interpretação, facilita a absorção desses valiosos conteúdos. E ela diz que quem sofreu traumatismo em regiões do lado direito do cérebro tem dificuldade em reconhecer feições, rostos. E olha só que interessante. Você já teve aquela impressão de, acho que todos nós já tivemos, de lembrar da pessoa, mas não lembrar o nome? Interessante isso, sabe por quê? Porque o lado direito ele reconhece o rosto, a fisionomia, mas o lado esquerdo, que é o lado pragmático, muitas vezes não teve aquela informação, né? Então, olha só, o lado direito ele tem uma sensibilidade diferenciada no reconhecimento de imagens. E é basicamente isso que ela aborda nesse capítulo, para desenhar retratos. Então, bora lá? Vamos para dentro do livro? O que eu não canso de dizer e ela não cansa de escrever aqui no livro é: tudo que você precisa está diante dos seus olhos. Olha só, essas aqui são as competências que um bom artista precisa ter: reconhecimento de arestas, espaços, relacionamento, luz e sombra e gestalt. Nos primeiros vídeos eu falo com profundidade sobre essas competências, então eu aconselho você voltar lá no vídeo 1 e assistir toda a série, porque realmente vai fazer uma diferença aí na sua construção artística, hein? Olha só, você acredita no que acha que vê? Vou repetir, você acredita no que acha que vê? Por quê? Nosso cérebro engana. Olha só esse exemplo. Dessas 4 figuras, qual homem é maior? Lógico que você vai falar assim, pô, esse primeiro aqui do alto, né? Mas é uma baita ilusão de ótica. E ela prova que, ela até pede para você fazer uma marcação, né? Fazer uma medição e depois conferir. Porque, de fato, eles são do mesmo tamanho. Louco isso, né? Então, o que acontece no retrato é, você acha que está tirando uma medida ali na proporção do seu modelo, mas na verdade não é. Seu cérebro engana e você precisa estar consciente disso. Olha só um outro exemplo. Esse aqui eu acho muito mais surreal, né? Qual desses tampos, né, é maior? Claro que, pô, o da direita. Mas aí você vai medir a lateral e comprimento são exatamente iguais, cara. Você fica em choque. Ó, olha só que louco. Exatamente iguais. E não parece, mas é uma ilusão de ótica. Um outro exemplo também que ela sugere é você se olhar de frente ao espelho. Então, quando você está ali de frente ao espelho, você parece que está vendo seu rosto ali na proporção certa, no tamanho certo. Mas ela pede para você fazer esse movimento com a mão e medir no espelho o tamanho da sua cabeça. E daí você vai perceber que, olha só o tamanho da cabeça, né? Parece ser do tamanho real, mas não, ela representa uma pequena fração ali. Então isso são exercícios de percepção, né? Para você estar habituando aí com as proporções. E ela fala que todo desenho envolve proporções. Seja ele o estilo que for, até um abstrato tem a proporção ali inserida. Então a proporção é uma das bases assim, de um retrato, né? E essa
esse termo aqui, crânio cortado, ela mesma batizou, observando como os seus alunos retratam as pessoas, né? Então ela coloca de crânio cortado porque, na maioria das vezes, os alunos com pouca experiência, eles acabam dando muita atenção para a face, né? Para a região frontal, e esquece que o crânio, né? Ele se estende por todo o território ali, né? E o cabelo, né? Percorre todo o crânio, né? Então eles acabam dando só atenção para a face e esquece do restante. Então ela chama de crânio cortado, né? E olha só, esse aqui já é um exercício, é o mesmo aluno, né? Depois das técnicas que ela apresenta, né? Esse aqui é o primeiro, depois modificado com as técnicas que ela passa aqui no livro e a gente vai ver. Bom, e um dos exercícios que ela apresenta é você realmente tirar a prova real. Então, primeiro você mede na base do olho até o queixo e depois da mesma base até o topo da cabeça. Você vai notar que a linha dos olhos está exatamente no meio do crânio. Exatamente. E a gente acaba excluindo essa região do cabelo, né? Achando que o crânio já termina na testa, mas não, ele continua aqui por cima, né? Então ela pede até para você fazer essas marcações em revistas, jornais, para você realmente ir exercitando a sua percepção e o seu olhar para identificar a linha dos olhos, né? O eixo do nariz, enfim, todo o corpo, né? Todo o rosto, ele tem padrões que você identificando fica mais fácil para você tirar a prova real quando estiver desenhando. Então, um outro detalhe também é esse triângulo entre o olho, queixo e orelha, que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só. Isso aqui é todo o esquema de medição. Muito interessante, gostei demais, fiz os exercícios e pude extrair novas percepções. Olha só, aqui um exemplo de crânio cortado, consegue? Deu ênfase para o rosto e quando chega no cabelo, no crânio, ele diminui. Isso é uma atitude meio que natural dos alunos, sabe? Olha só, mesma coisa e agora modificado com o crânio completo. E ela joga um exemplo do Van Gogh. Isso aqui foi muito forte para mim, porque Van Gogh ele começou a sua vida artística a partir dos 27 anos, né? E faleceu aos 37. Então ele teve 10 anos aí, né, para se aperfeiçoar. E no começo, olha só, o crânio cortado. Mesmo exemplo lá dos alunos. E daí ele prova, né, para si mesmo que ele sabe desenhar. Olha só a evolução dele, né? Então, para você ver que não existe zona de conforto para artista, né? Se você acha que sabe, ainda dá para aprender mais. Aqui, ó, ao exemplo do triângulo. Então, voltando, a base do olho até a ponta do queixo tem a medida, e essa medida é exatamente a da lateral do olho à ponta da orelha. Então, isso é um esquema aí para você estar medindo, sabe? Você está comparando e tirando a prova real aí nos rostos. Porque, olha só como fica. Isso aqui é legal saber, porque ela diz também que um dos erros dos artistas iniciantes é não saber onde coloca a orelha também, de perfil, né? Qual a distância da orelha. Então aqui fica bem mais fácil, né? E olha só, a altura da orelha ela é alinhada com a superfície do lábio, né? A borda superior do lábio, que vai dar na base da orelha. Que é a mesma onde começa o pescoço. Isso aqui foi uma novidade para mim, porque de fato eu não sabia onde começava a linha do pescoço na nuca. Então olha só, começa no superior do lábio, essa linha, que passa exatamente na base da orelha, que vai dar no começo do pescoço, lá atrás do crânio. Isso eu achei muito massa.
Isso foi um aprendizado muito novo, porque eu nunca tinha visto isso. Muito interessante, não? Olha só. Na base do olho até o queixo. E se eu colocar aqui, ó, tem exatamente a mesma distância. E da orelha também. Vamos lá. Aqui. Aqui. Essas percepções nos ajudam bastante, né? Para você realmente tirar a prova real. Quando eu falo prova real, é você provar por medida que aquilo está certo, né? Porque nosso olho engana, você viu ali nos exemplos. E agora a gente vai fazer o exercício que ela propõe, e para isso vamos precisar do plano de imagens, que se você não tem, eu sugiro que você faça, para estar entendendo mais a proposta do livro. E esse plano de imagem ela ensina em um dos capítulos que eu fiz junto aqui com vocês, se eu não me engano está no vídeo 4 da nossa playlist. Então vale a pena você ter o seu plano de imagem para executar também esse exercício de retrato. É uma forma diferente, eu nunca tinha feito um retrato assim, usando um plano de imagem. No começo eu achei um pouco estranho, sabe, ficar segurando o plano e tal para desenhar, eu achei desconfortável. Mas ela mesmo diz que isso é uma amuleta. Amuleta. Por quê? Vai chegar um momento que você não vai precisar mais. Você vai caminhar sem muleta. Sem muleta? Muleta, é muleta, né? Vai caminhar sem muleta. E isso é interessante, né? Porque, você não vai parar com plano de imagem na frente do seu modelo. Você vai agir de maneira natural. Vamos então para o exercício. Ela recomenda você reservar 1 hora. Ela sempre fala isso, reserve um tempo para se dedicar exclusivamente na atividade. E também você vai precisar de um modelo para posar aí para você. E 3 cadeiras. Uma para apoiar o plano visual e também para você conseguir apoiar a sua prancheta de desenho. Eu convidei um brother, o Jonathan, para estar me auxiliando nessa etapa. Ele ficou ali sentado por 13 minutos enquanto eu desenhava. Eu usei a princípio a caneta Hydrocolor para fazer algumas marcações no plano visual e após isso eu usei a mesma estratégia que ela nos ensina de medir com lápis a unidade 1 e comparando com o restante do nosso retrato. E sempre é necessário estar voltando à marcação original para você não perder a referência e não destoar da proporção. Aqui ela pede para você criar uma unidade básica no seu desenho, na sua referência, que vai conduzir para você estar comparando com outras regiões, né, como a gente já aprendeu. E a sua prancheta, naquele mesmo esquema, uma camada de grafite para ficar um pouco mais escuro. E daí você vai comparando e reproduzindo na prancheta. Olha só, aquele esquema de unidade. Então ela elegeu nesse exemplo a unidade do nariz até o queixo. Então essa é a unidade 1. Então com essa unidade 1 eu consigo comparar as outras regiões. Se do meu nariz até o queixo é 1, então da minha orelha até o queixo vai dar quantas unidades? De repente é 1. Então isso é uma forma para você estar retratando. Quando tem óculos, ela pede para você deixar negativo, que é um macete aí da arte, do desenho. Olha só, novamente, aquela medição, tirando a prova real. Ela dá uns exemplos também de nariz, também novamente o exemplo. Aqui comparando, numa arte. Olha só, o triângulo que forma entre queixo, olho e orelha. Aqui também ela usa alguns exemplos de olho, queixo, colarinho. E vamos para nossas considerações finais. Está aqui o plano visual. E olha só, tem algumas marcações que ainda eu deixei aqui. Dá para ver? Acho que aqui. Então ela pede para você criar uma unidade 1 de medida. Eu usei a mesma que ela sugeriu, do nariz até o queixo, então
Se essa unidade é 1, então eu vou fazendo aquela comparação com o restante do meu modelo, né? Lembra o exercício de observar com lápis, fechando um olho? É a mesma técnica que a gente utiliza aqui também. E assim, quem aprendeu a andar e está saudável para andar, a muleta acaba sendo um empecilho, né? Então, por muitas vezes eu quis me desprender do plano visual e olhar diretamente para o modelo e desenhar. Mas eu compreendo, e eu notei isso, que o plano visual acaba sendo um guia, sabe, para essa orientação, né? De fato, mais uma vez ele acaba sendo uma ferramenta aí para estar auxiliando e comparando, né, para não se perder na hora de desenhar a fisionomia, né, a silhueta ali do modelo. Então eu sugiro sim você estar fazendo para ter essa experiência e eu acho que é isso, né? O que vocês acharam aí? Eu queria muito ver os seus comentários. Se você aprendeu algo novo, deixa aqui, compartilhe conosco. Se inscreva nesse canal porque virão outros vídeos dessa série. Estamos quase no fim e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas e a sua contribuição será essencial. Fechou? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo!